E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aí junto para estudar um pouquinho mais de matemática, maravilhos e maravilhas. Bora lá? Vamos pensar nos números decimais. Qual desses números que aparecem nesse quadro, qual deles é o maior? Qual deles é o menor? Gente, fica difícil olhar para esse monte de números e pensar qual é o maior, qual é o menor. Então, vamos primeiro arrumar esses números. Vamos colocar 109,25, 0,31. Vamos colocar 0,594, 0,2, 2,05. Vamos colocar 13,027 e vamos colocar 3,7. Bom, para comparar esses números, nós vamos ter que completar as casas decimais até que todos tenham a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Então, como o que tem maior quantidade de algarismos depois da vírgula tem 3 casas decimais, eu vou completar até a terceira. Um zerinho nesse primeiro, outro zerinho no próximo, 2 zerinhos nesse 0,2, um zerinho aqui, mais 2 zerinhos. E agora, gente, vamos olhar como se esses números não tivessem vírgula. Vamos lá, olha. Esse primeiro número, que seria 109,25, eu posso enxergá-lo como 109.250. Esse número 0,310, se ele não tivesse a vírgula, seria só 310. Esse outro número, 0,594, seria 594. 0,200, 200. 2,050 seria 2050. 13,027, 13.027. E 3,700 seria 3.700. Então agora, se eu olhar todo mundo, eu já sei quem é o maior e quem é o menor. Então, olha só, o maior é o 109,25 e o menor, qual seria, gente? Olha para aquele que sem a vírgula ficaria menor. Então, se você olhar, é o 200 que vai ser o menor de todos esses números. Então, esse nosso 200 seria o 0,2. Tá ok? Então, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que a gente chega lá e confere a resposta direitinho dessa pergunta. Tá bom? Então, para ordenar números decimais, a gente vai completar a quantidade de casas até que todos tenham a mesma quantidade de casas decimais. Então, aqui todos ficaram com 3 casas. A partir daí, eu vou olhar como se eles não tivessem a vírgula, como se eles fossem números naturais. E aí, nós comparamos e vimos que o maior é 109,25 e o menor é o 0,2. Bom, e como é que fica esse negócio na reta, gente? Na reta numérica, a gente vai se preocupar primeiro, em uma unidade. Nós vamos dividir uma unidade em
10 partes iguais, que são 10 décimos. Então, o que é um décimo? Um décimo é 0,1. Então, olha só, nós temos aqui uma reta numérica dividida em 10 partes iguais. E aí, a partir do zero, a gente vai colocando aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e daí para diante, tá ok? Então, qual seria esse númerozinho do final? 0,9 até 1. Eu ampliei um pouquinho mais aqui embaixo para vocês perceberem, por exemplo, o número 1,7. Como é que se chega no 1,7? 1 inteiro mais 0,7. Então, isso deu 1,7. Digamos que eu queira saber qual número está nessa posição aqui, olha, bem próximo do 4. Ele está 2 tracinhos antes do 4. Se cada uma dessas partes tem 1/10 de comprimento, 2 décimos antes do 4 seria 3,8. Se eu pegar um número que está um pouquinho adiante, ele está localizado aqui, ó, bem nessa posição. Ah, professor, está difícil de enxergar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então eu tenho 4,7. Qual seria o número que estaria exatamente no meio entre o 2 e o 3? Vamos lá? Entre o 2 e o 3, eu tenho 2,1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Por isso a gente fala que é 2,5, porque está exatamente no meio, na metade. Bom, e agora, se eu tiver duas casas decimais, é difícil? Sim, porque a gente fica doido para enxergar de cara. Mas olha só, digamos que eu tenha lá a altura de uma pessoa com 1,52 metros, 1,52 m. Como é que isso fica? Né? Nós vamos ter que dividir 1/10, que é essa parte entre 1,5 e 1,6, em 10 partes iguais. Então, aqui eu tenho 1/10 igual a 10 vezes 1/100. Tá legal? Então, eu vou dividir esse pedacinho que aparece ali, ó, pintadinho de vermelho, é justamente esse pedaço aqui que a gente marcou de vermelho. E o 1,52? Nós teremos que dividir em 10 partes e pegar duas partes. Aqui está 1,52. Então, vou até ampliar um pouquinho para que você possa enxergar. Está difícil de voltar na posição, mas vamos voltar aqui, ó, para que todo mundo possa enxergar 1,52. Então, vamos dividir 1/10 em 10 centésimos. Isso aqui, ó, escrevendo aqui embaixo. 1/10 corresponde a 10 centésimos. Tá bom? Então, eu tenho 10 vezes 0,01, que dá 0,1. Tá? Aos poucos a gente vai falando dessas mudanças aí de posição de vírgula. Tá ok? Bom, vamos dar uma olhada então na régua. A régua é muito parecida com essa ideia aí, a disposição dos números que aparecem lá na nossa reguinha. Porque a nossa régua, ela começa do 0, vai para o 1, 2. Então, aqui eu tenho uma graduação em centímetros. E aí, a graduação em centímetros me dá esses maiorzinhos. Se eu pegar os risquinhos menores, eu vou dividir em milímetros.
Então, os maiores são os traços de centímetro e os pequenininhos, mais fininhos, são os milímetros, que são esses pedacinhos ali, esses tracinhos bem fininhos. Então, os milímetros estão ali como 0,001 do metro. Então, é a milésima parte do metro. Tá? O milímetro corresponde à milésima parte de um metro. Eu vou dividir um metro em 1000 partes iguais. O centímetro é a centésima parte de um metro. Então, um metro tem 100 centímetros. Um metro tem 1000 milímetros. Tá legal? Então, olha aqui, ó. Esse 1 centímetro igual a 10 milímetros, por quê? Se a gente pegar esse pedaço aqui, ó, compreendido entre o 15 e o 16 e ampliar aqui, você vai ver que nós vamos ter 10 tracinhos aqui, marcando os 10 milímetros entre o 15 e o 16. Então, se eu quiser, por exemplo, marcar o número 15,4 centímetros na reta. Então, imagina lá, a nossa régua, né? Imagine o seguinte, que eu tenha lá uma divisão a partir desse 15 até o 16. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó, para vocês não ficarem em dúvida. Eu vou começar com o 15. 15,1, 15,2, 3,4. Está aqui o nosso 15,4. 15,5, 15,6, 15,7, 15,8, 15,9, 16. Então, na verdade, eu vou tendo cada pedacinho desse como um milímetro, tá bom? Então, aqui estaria o nosso 15,4. Beleza? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like no canal. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Ative o sininho, que a gente vai ficar muito feliz com a sua presença lá. Comenta também, deixa lá a sua opinião. Um abraço, muito obrigado.